21 de novembro de 2021, às 15h57, eu começo a gravar essa live aqui com os irmãos, enquanto a Elihana ministra ali em português, ela também ministra em hebraico, ministra também em inglês, ministra também em espanhol e eu creio que italiano também. Ela está nos Estados Unidos e está para vir ao Brasil em janeiro, esperando os irmãos entrar em contato para fazer a agenda dela. É uma bênção, gente, muito ungida. Acesse o canal dela lá. Bom, o que eu tenho para compartilhar com os irmãos aqui, nós vamos começar e terminar com a palavra de Deus. É muito forte. Essa madrugada, às 3h30 da manhã, o Senhor me acordou e falou para mim compartilhar com os irmãos, porque tem alguém que vai ouvir, que vai ver essa live gravada e que precisa de um milagre, precisa de uma resposta de Deus. E Deus mandou eu compartilhar algumas experiências e a palavra dele, porque Deus, diz a palavra aqui, em Números, capítulo 23, no versículo 29, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, meus queridos, eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Shalom, shalom, uma semana abençoada a todos aí. Nós vamos ver na palavra aqui que eu quero dar ênfase no exemplo de Yeshua, Jesus. Deixa eu ir aqui na palavra aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui está. Olha, preste bem atenção. Preste bem atenção. Jesus, ele sendo filho, ele obedeceu a Deus e foi obediente até a morte de cruz, a morte mais terrível, porque ele era obediente ao seu pai. Mas eu quero ler uma passagem aqui com os irmãos, está em Hebreus. Olha aqui, Hebreus, no capítulo 3, quero ler aqui com os irmãos. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, lá no deserto. Acabaram ficando mais 40 anos vagando por lá, numa caminhada que seria só de 3 dias, e eles levaram 40 anos, até o Monte Sinai, né? Onde Deus deu as leis para Moisés. Olha aqui. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Cerca de 600 mil homens, talvez aí com mulheres e crianças e servos e gado. Deveria dar em torno de uns 3 milhões de pessoas. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, até que todos morreram. Só sobrou Josué e Caleb, porque obedeceram, creram e obedeceram. Só Josué e Caleb daquela geração é que entraram na terra prometida, diz a palavra. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram, olha aí, gente, desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. A desobediência a Deus e a incredulidade, eles andam juntos, queridos. Então, conecta quase todo mundo com praticamente eu quero falar com os irmãos sobre por que você não está tendo resposta nas suas orações, por que as suas orações não estão sendo respondidas, e por que você não está tendo milagres na sua vida e mais intimidade com Deus. Justamente por causa disso. Porque você não está crendo, em primeiro lugar, em Deus, no que Ele tem te falado, e não está obedecendo. Então, eu quero falar com os irmãos aqui sobre a vida de Jesus. Deixa eu achar aqui. Olha, cadê o negócio? Gente, o negócio sumiu aqui. Ó,
sobre a obediência de novo aqui. Sobre a vida de Jesus, tá? Olha aqui, tá em Hebreus capítulo 5. A vida de Jesus, tá? Yeshua. Durante os seus dias de vida na terra, Yeshua, Jesus, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas lá no Getsemane, até suou sangue, lembram? Aquele que eu podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, submissão, ele era obediente a Deus. Embora sendo o filho, o primogênito, o único filho de Deus, ele, até então, né, agora nós também somos filhos, né, ele, em Cristo Jesus, né, em Yeshua, ele, Yeshua, aprendeu a obedecer, ele aprendeu a obedecer, ele não veio pronto não é mágica não, gente, por meio de quê? Daquilo que sofreu. Você está passando por deserto, você está passando humilhação, você está passando afronta, você está passando calúnias, traição e todo tipo de provação, então está sofrendo, mas olha, isso aí faz parte do processo de Deus de transformar e te preparar para a bênção que Ele tem para você. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se, olha aí, a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu quero pegar esse gancho aqui, enquanto a Eliana está cantando ali, essa música linda dela, Levanta e Resplandece, está em inglês também, chama Stand. Somos filhos de Abraão pela fé. Então, meus irmãos, preste atenção. O que eu quero dizer? Há uma controvérsia e as pessoas acham que Deus mentiu. Deus mente? Não. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Olha aqui. Deixa eu pegar o óculos de novo aqui para ler para vocês. Olha o que diz a palavra. Em Gênesis, no capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, né? Obedeça. E seja íntegro, seja honesto, tenha caráter, tenha atitude correta. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aí Deus fala assim: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente florífero. Vai multiplicar ele. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então Deus fez uma aliança com Abraão e ele aqui prometeu, né? Mas olha o que aconteceu, gente. Mais na frente nós vemos o seguinte. E Abraão, ele recebeu, peraí, deixa eu achar aqui. Ele recebeu uma palavra que o Senhor iria levar eles para o Egito, e lá eles iriam passar por 400 anos de escravidão. Eles seriam explorados pelos egípcios. Depois disso, Deus iria levantar um libertador. E aí, esse libertador, que no caso foi Moisés, levaria eles através do deserto para adorar a Deus por 3 dias. E no Monte Sinai, Deus daria os 10 mandamentos, né, a palavra, e formaria ali uma nova nação. E eles tinham que obedecer os estatutos e os mandamentos de Deus, além dos 10 mandamentos. Mas o que aconteceu? Eles começaram a murmurar, gente. Mas vamos voltar aqui no Moisés primeiro. Deus falou com Abraão que seria 400 anos. Mas nós vemos em Atos, nós vemos em Gálatas que foi 430 anos. Por quê? A Bíblia entra em contradição? Não, jamais. Mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Quando Deus falou com Abraão
que eles seriam escravos no Egito por 400 anos, era um processo que Deus estaria fazendo para multiplicar eles e para formar uma nova nação e preparar eles para depois eles servirem ao Senhor, né? Uma nação escolhida. Acontece, meus queridos, que o Senhor, ele é muito sábio e ele deu uma certa autonomia para nós, certa liberdade de escolha. E o que eu quero dizer para o irmão, que muitas das vezes você não vê os seus milagres ou suas orações respondidas, porque aquela mania brasileira, não é só do Brasil não, de dar jeitinho para Deus. Deus prometeu Isaac, né? Prometeu o filho da promessa para Abraão e Sarai, Abrão e Sarai, na época. Ele estava com cerca de 75 anos, né, quando Deus o chamou. Depois Deus apareceu de novo para ele e deu a promessa para ele. Sara era 10 anos mais nova que ele, Sarai, né? E aí Sarai já com 75 anos, Abraão com 85 anos, ela era estéril e ela viu que já não tinha mais o período de mulher, de ovulação e tudo mais, e ainda era estéril. Com 75 anos não tinha dado o herdeiro. Então ela, né, naquele desespero ali e tudo, ela entrou na carne, né? E influenciou Abraão a deitar com Agar, a serva de confiança dela, que, né, tinha potencial para gerar um descendente de Abraão. Mas Deus não aceitou o Ismael. Ele abençoou Ismael porque era, né, da semente de Abraão. Mas o filho da promessa tinha que vir da Sarai e do Abrão, que depois passou a chamar Abraão e Sara. E aí ela engravidou aos 89 anos, a criança, o Isaac nasceu quando ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Mas esse jeitinho aí causou, hoje, a nação árabe que está sempre em conflito com os descendentes de Isaac, que são os judeus. Sempre. E olha aí, que consequência grave, entendeu? Do jeitinho, de não esperar a promessa de Deus, de não confiar em Deus, não crer e obedecer. Então, muitas vezes, você e eu passamos por situações e entramos em parafuso, ficamos confusos e muitas vezes achamos que Deus não está nos ouvindo, não está nos respondendo, as coisas não estão acontecendo, porque nós não sabemos esperar a promessa que Deus vai fazer. E não aceitamos o processo de Deus, de sofrer, de passar isso, aquilo, outro, mas não desistir, não abrir mão dos valores e princípios. Quantas pessoas, né, quando está lá embaixo, né, no desespero, promete um monte de coisa. Ah, Deus, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der uma esposa, um marido, ou um bom trabalho, um bom emprego, ou uma situação de vida melhor, isso, eu vou dar o dízimo, eu vou investir na obra missionária, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. Quando ele está lá, no bem bom, ele nem lembra, nem devolve o dízimo ao Senhor, nem dá oferta, não lembra daquelas promessas e votos que ele fez a Deus. Então, assim, a gente não pode abrir mão dos valores do nosso chamado, do nosso Deus, dos princípios da palavra, e a gente tem que permanecer fiel. Eu quero voltar aqui na palavra com os irmãos, porque Yeshua, Jesus, ele é o modelo para nós, né? Isso aqui ainda vai sair do papel, gente. Quando Deus me der uma esposa, mulher de Deus, ajudadora, que vai me corresponder, que é fiel a Deus e vai me amar em segundo plano. Como ama Deus em primeiro plano, vai me amar em segundo plano. Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. Eu quero ir com os irmãos na palavra. Deixa eu ver aqui. Atos. Não, voltar aqui. Não, Atos mesmo. Atos 7, 6. Vamos ver aqui. Isso aqui eu já li, né? Que Jesus não pôde fazer os milagres. Espera aí, paciência aí, gente. Paciência. Tá chegando lá. Aqui.
Ó. Deus falou, aqui ó. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas na verdade, foram 430 anos. Por quê? É uma conclusão pessoal minha. Porque Deus não mente e a Bíblia não se contradiz, jamais. Quando você vê que alguma coisa não está na Bíblia ou está contrária à palavra de Deus, isso aí já não vale, não é de Deus. A Bíblia não se contradiz. Deus falou com Abraão que eles iriam ser escravizados no Egito por 400 anos. Mas levou 430 anos. Quantos anos que Moisés ficou no deserto lá, depois que ele fugiu de Faraó e encontrou Jetro lá e a esposa e tudo, e casou, teve 2 filhos? Quantos anos? 40, né? É muito simbólico tudo isso, gente. Moisés passou 40 anos lá. Então, se você pegar os 430 anos que foi para o povo ser retirado do Egito por Deus através de Moisés e Arão, Miriam, a liderança, Moisés principalmente, que Deus chamou, né? E os outros que assessoraram ele, que ajudaram ele, Josué e Caleb também. Mas se você pegar os 430 anos e subtrair os 40 que ele passou lá no deserto, vai dar o quê? 390 anos. Então foi nessa época, depois com 390 anos, que Moisés agiu no braço da carne, enforcou lá o egípcio, deu uma queda de braço lá no egípcio, quando ele viu ele maltratando lá um hebreu, e matou o cara e teve que fugir. Pelas leis do Egito, ele seria morto, mesmo sendo príncipe. Olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Imagina se tiver isso aqui no Brasil, metade da população morre. Então, meus queridos, você está entendendo? 430 anos foi o que o povo levou para sair do Egito. Até o Monte Sinai, onde Deus deu as leis para eles. E Moisés passou 40 anos, né, lá com Jetro, com a sua esposa, com seus 2 filhos e tal e tal. E aí é que Deus aparece para ele na sarça. Ou seja, se ele não tivesse dado esse jeitinho, forçado a barra, igual Abraão e Sarai também fez, não creram e não esperaram Deus fazer o milagre, o Deus dos impossíveis, o que aconteceria? O que aconteceu? Ele atrasou o plano de Deus, o propósito de Deus, mais 30 anos. Com 390 anos, ele tinha que esperar só mais 10 anos até Deus aparecer para ele e usar ele, como apareceu na sarça. Mas como ele foi obrigado a sair do Egito, porque ele matou, né, ele tentou realizar a vontade de Deus, o plano e o propósito que Deus tinha na vida dele, que ele já sentia isso, ele tinha que libertar os irmãos dele, ele já sabia que ele era filho de mulher hebreia, ele já sabia que ele era adotivo e tal, ele já tinha compaixão pelo povo, mas ele agiu na carne, meus irmãos. Toda vez que nós agimos na carne, né? Quantas moças não querem um marido e olha para aquele cara, né, bonitão e tal, endinheirado, isso, aquilo outro, um monte de qualidades que ela gosta, e ela é esse, dá de cima e tudo, e casa com o cara, e o cara não ama a pessoa, nunca escolheu ela, e começa a trair, e dá aqueles problemas todo, e lá estava o príncipe de Deus lá na igreja, lá, e ela foi buscar o cara na boate, ou no outro lugar, que não tinha nada a ver com Deus, luz e trevas, não bate. Então, assim, é melhor esperar. Quantas pessoas, talvez você e eu mesmo, fomos decepcionados nessa área, né, do casamento, do cônjuge. Você que está me ouvindo, tanto homem como mulher, no trabalho, né? Quantas vezes a gente quer um emprego melhor e tal, e deixa de fazer com excelência aquilo que nós estamos fazendo para Deus nos promover e acabamos perdendo a bênção.
Quantas vezes Deus quer que você faça uma faculdade ou faça um treinamento, alguma coisa assim, que vai sofrer, vai gastar pestana à noite, estudando e tudo, se esforçando, mas você não percebe que que aquilo que Deus tem para você tem um preço. Não cai do céu assim, de mão beijada, não. Se Jesus ele aprendeu a obediência a Deus pelas coisas que ele sofreu, e até a morte de cruz, imagina eu e você. Entendeu? Então vamos voltar aqui na palavra de Deus. Eu quero pegar aqui um versículo sobre isso. Não dá jeitinho. Vamos lá em Hebreus. Vamos lá em Hebreus agora. Cadê Hebreus? Cadê Hebreus, gente? Pera aí, gente. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Essa Bíblia é nova. Essa passagem aqui nós já lemos. Nós já lemos, né? Eles não puderam entrar porque foram desobedientes e a incredulidade. Então, se o próprio Jesus, né, não pôde fazer milagres na cidade que ele cresceu, lá em Nazaré. Nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Porque eles... Vamos achar essa passagem aqui. Porque eles falaram... Sempre viram ele lá como filho do carpinteiro, do José, né? Aí eles falaram assim, olha o que a incredulidade faz. A incredulidade, muitas vezes, ela impede, a maioria das vezes, ela impede o milagre na sua vida, na minha vida. De onde lhe vem essa sabedoria quando eles viram Jesus falando? E esses poderes quando eles viram fazendo milagres? Ele impunha as mãos nas crianças, elas eram curadas e tal. Não é este o filho do carpinteiro? Olha, questionando a idoneidade e a divindade de Jesus. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou, olha aqui, olha isso aqui, e não realizou, isso aqui está no livro de Mateus, no capítulo 13, no 58, e não realizou muitos milagres ali por causa de quê? Da incredulidade deles. Então, a incredulidade e a desobediência, meus irmãos, vou achar aqui o outro versículo aqui que está em Hebreus. Desculpa aí, gente, fazendo vocês esperar, mas isso aqui é importante. Isso aqui pode mudar a sua intimidade com Deus, te aproximar mais de Deus e também te fazer uma pessoa que vai ver o sobrenatural todos os dias. Todos os dias você vai aprender coisas novas com Deus. Deus vai te usar poderosamente. Então, eu quero pegar uma ilustração. Eu, quando criança, eu gosto muito de pássaros, da natureza, de borboleta. Eu tinha minha horta. O papai era classe média alta, tinha uma casa grande com quintal. Eu tinha lá minha horta. Eu não precisava não, mas eu gostava de plantar. Desde 6 anos de idade, eu ouvia muito a voz de Deus e tudo. E aí, tinha muita borboleta lá no nosso quintal, muitas árvores frutíferas, muitos pássaros, né? Sabiás, laranjeira, aqueles que cantam, peito roxo também, papacapim, pintacilga, papagaio, arara, tucano, tinha de tudo no nosso quintal, porque era muito grande. E muitas árvores frutíferas. E eu gostava muito das borboletas que dava lá. Tinha umas azuis que eram as minhas preferidas, umas amarelas grandonas e umas azuis. Aí um dia tinha um casulo lá, que eu queria ver ela nascer, de uma borboleta dessas azuis, e ela não nascia, começou a sair e parou. E aí eu fui lá e comecei a cortar aqueles fios e tal, e tentar abrir. Ela abriu com as asas toda molhada e enrugada, e nunca abriu e morreu. Eu fiquei triste. Só mais na frente é que eu entendi. Que eu li cientificamente, está provado, ela se esforçar para sair do casulo, gente, aqueles, tipo, umas veias bem fininhas, aonde conduz a seiva lá e tal, que ela tem,
quando ela se esforça, é que a seiva começa a passar pelas asas dela e a asa abre. É como se fosse um fluido, né, da roda hidráulica de um avião, né? Quando eles apertam o botão lá, o fluido entra e mexe e a roda levanta quando o avião já saiu, né? Mas eu tentei ajudar a borboleta e acabei matando ela, porque o processo é importante. É no processo que ela vai ser preparada para voar. E você muitas vezes está reclamando do seu processo. Ah, Deus, está demorando demais. Ah, Deus, eu não vou esperar mais não, vou casar com o primeiro que aparecer. Ah, Deus, eu vou mudar de emprego porque aqui eu não estou gostando e eles não me aumentam o salário. E você perde a bênção, porque você estava para ser promovido. Se você estivesse fazendo com excelência, olha, você nunca está preparado a ter o seu próprio ministério, ou sua própria empresa, sua coisa, se você não aprender a servir outros na visão deles. O que prepara a gente é o processo. Quem não suporta o processo, como alguém já disse, não alcança, não vê, não experimenta o propósito. Só alcança o propósito, a promessa, quem suporta o processo. Então você tem que perseverar, você tem que ser resiliente, você tem que ser humilde, você tem que se submeter. E eu quero falar aqui, antes da gente orar agora, que está terminando já, para você não desanimar. Porque se você está num deserto, ou passando por um deserto, ou sendo humilhado, sendo criticado, caluniado, sendo traído, parabéns. Parabéns, a glória de Deus há de se manifestar na sua vida e Deus vai te dar, como Jesus, né? Ele suportou a morte de cruz, hoje ele é o salvador de todos que acreditam e lhe obedecem. Então, meus queridos, Deus é muito prático, ele testa a gente, ele experimenta a gente faz promessas e votos e tudo e esquece. Ele não. Então, ele coloca você naquela situação e se você não aprender a lição e não mudar, e não crescer, e não amadurecer, você vai enfrentar ali na frente outra situação na mesma linha, com o mesmo ensinamento, com outras pessoas, com outros lugares, outra situação, mas a mesma lição, Deus querendo te ensinar. Então, Deus, ele é muito sábio, mas ele é bom, ele é misericordioso. Então, quando a gente faz aquilo que Deus manda, obedece, Deus trabalha em nosso favor, porque Ele não é Deus para mentir, e nem filho de homem para se arrepender, e Ele é fiel, Ele é bom, Deus é bom. Então, meus queridos, eu queria te encorajar a levar Deus mais a sério, gastar mais tempo com Deus na palavra, na oração, buscar intimidade com Deus e obedecer nas simples coisas que você sabe que você está errado, que você não está obedecendo, coisas, atitudes erradas, ações erradas, hábitos que não agradam a Deus, que não faz bem para você, e coisas que você está sendo conivente ou deixando passar batido e Deus fala, não, você tem que tomar um posicionamento. Ou você está comigo ou você está contra mim. Não tem essa de meio termo e ficar em cima do muro, não. Chega uma hora que Deus fala assim, basta. Então, cada um de nós estamos num processo de lapidação, como um diamante. Entendeu? Deus forja a gente como um diamante, pega um carvãozinho, não vale nada, Jesus entra na nossa vida, transforma a gente num diamante. Aí vem a pressão, o fogo, para a gente poder ficar mais íntegro, mais justo, mais honesto, mais humilde, mais parecido com Jesus, com Yeshua. Aí começa a lapidação, ele começa a colocar outras pessoas no seu caminho como um diamante que só é lapidado por outro diamante, que é a pedra mais dura que tem na terra. E aí dá o brilho, né? Olha aqui, olha que lindo. Isso aqui é um cristal, mas reflete o arco-íris. Um diamante, gente, desse tamanho aqui, vale 200 milhões ou o que for, entendeu? Então, assim, Deus, ele pega a gente
insignificante, sem valor algum, como um carvão, uma criatura, né, criada por Deus, e nos transforma em filhos de Deus em Yeshua, Jesus. E aí ele começa a trabalhar na nossa vida, nos fazer mais parecidos com Jesus. Se você corresponde, se você crê e obedece, aí há uma transformação. E o último versículo que eu queria ler com os irmãos, para te encorajar, é que se você está sentindo convicção de pecado, está me ouvindo aqui, Deus já está te apontando algumas coisas que você tem que deixar para lá e mudar, olha aqui, para te confortar o seu coração, tá em 1 João, meu xará, eu que sou xará dele, né? Se, porém, andarmos na luz da palavra, né? Como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua, Jesus, seu Filho, nos purifica de algum pecado? Só alguns pecadinhos? Não, todo o pecado. Então, o sangue de Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, se você vai até Deus e se arrependa e muda de atitude e abandona o pecado e não vive mais na prática do pecado, ainda que peque, você tem um advogado que é o próprio Senhor Jesus, que intercede por você e ele aceita, né, o seu perdão, o seu arrependimento e te perdoa, e o sangue dele te lava. Então, meus queridos, a forma que Deus quer te dar é Jesus. O modelo é Jesus. Yeshua. Yeshua é o nosso norte. Yeshua é o nosso modelo. Yeshua é o padrão de Deus para nós. E ele viveu aqui nessa terra como homem. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, aguente. Aguente. Que Deus é contigo. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nós nos aproximamos agora do Senhor para dizer muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado pela Tua palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos corrige, que nos encoraja e que nos impulsiona a irmos para o alvo, que é Cristo, andarmos de uma forma que glorifica o Senhor, que te agrada, e a tua palavra diz que agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E o Senhor é um bom pai, melhor do que nós que somos maus e damos boas coisas aos nossos filhos. O Senhor é aquele Deus bondoso que mesmo sendo maus, o Senhor nos dá coisas boas, Pai. Obrigado, Abba. Obrigado por cada pessoa que está vendo essa live agora, que o Senhor possa tocar o coração, mesmo ela gravada, vendo mais depois, mais tarde. Que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, trabalhar nessa vida e ajudar ele e ela a obedecer aquilo que o Senhor tem falado para eles fazerem ou deixar de fazer. E servir ao Senhor com alegria, abrir mão do que for necessário para fazer o que te agrada e se disciplinar na leitura da palavra, na oração e suportar a provação, suportar a tribulação, suportar os testes, suportar o deserto que eles estão passando, Senhor, que não vai durar para sempre. Nós vamos ainda alcançar muitos milagres, os milagres vão nos seguir, os sinais e maravilhas, porque o Senhor é bom. E se confiamos no Senhor, acreditamos no Senhor e te obedecemos, o Senhor vai realizar tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que te agrada e que vai fazer bem para nós, nossos familiares e aqueles que estão à nossa volta e os outros que o Senhor vai nos usar para ministrar. Então, Pai, que o Senhor agora conforta cada um, que o Senhor fale com o teu Espírito Santo em cada coração e que o Senhor traga luz, revelação, poder, libertação e que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifica, nos lava e nos faz semelhantes a Jesus. Para a glória do teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Deus. Um beijo no coração a todos, uma semana abençoada aí. Hoje é dia 21 de novembro de 2021, 17 de Kislev, do calendário judaico, 5.000
782. E é um dia interessante, uma semana interessante. Então creia nos milagres, creia em Deus, obedeça, e agora nós abençoamos o Brasil. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no Brasil através do governo do Jair Messias Bolsonaro, a sua equipe, a sua esposa, Michele, os ministros, todos aqueles que são colaboradores, que estão crendo na transformação do Brasil, que estão fazendo a sua parte. Nós abençoamos, Senhor, a aliança do Brasil com os Estados Unidos, Pai, que o Brasil possa ser exemplo para a nação dos Estados Unidos, no quesito principalmente de honrar o Senhor e glorificar o Senhor, e aliança com Israel. Que o ano que vem nós tenhamos a embaixada do Brasil, Senhor, lá em Yeshuralaim, lá em Jerusalém, a capital de Deus, o povo escolhido por Deus. Pai, nós abençoamos a Israel agora e pedimos que o Senhor, essa cepa nova, quarta onda que está vindo sobre Israel, Austrália, outros países da Europa e Estados Unidos, Senhor, que o Senhor aniquila isso, que o Senhor faça com que cientistas descubram, Senhor, uma vacina eficaz que realmente extermina com essa praga dessa Covid, Senhor. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado, Senhor, pela justiça que vem do Senhor no céu, sobre o Brasil, as transformações, as mudanças, as apreensões de gente do tráfico, de pessoas corruptas. Obrigado, Senhor, pela justiça que o Senhor está derramando na terra do Brasil, que haja ordem e progresso, para que o Brasil, nós brasileiros, possamos abençoar em Teu nome, Yeshua HaMashiach, as nações da terra, ser como a bênção de Abraão que está sobre nós. Nós seremos abençoados para abençoar as nações da terra. Obrigado, Pai. Que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas e nessa semana. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.